Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para poder compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha só que prosa estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha: sustentabilidade e inclusão social com responsabilidade. A sustentabilidade e inclusão social são dois conceitos fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade equitativa e justa. Quando combinados com responsabilidade, eles se tornam ainda pilares ainda mais poderosos para promover mudanças positivas e duradouras. A sustentabilidade refere-se à capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer os recursos e capacidades das futuras gerações. Isso significa levar em consideração o impacto ambiental, social e econômico das nossas ações atuais e futuras. Já a inclusão social refere-se ao processo de garantir que todas as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos, oportunidades e recursos, independentemente de suas origens sociais, econômicas ou culturais. Isso significa criar sociedades mais justas e igualitárias, onde todos possam participar plenamente e contribuir para o bem-estar coletivo. Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo César Meirelles. Olha só que prosa fantástica, uma honra, um orgulho trazer aqui para conversar comigo meu amigo César. César, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Ô, meu amigo, que prazer, que alegria. Fazer uma prosa já é muito bom, imagine quando é com Bertalha. Então, eu agradeço bem e muito esse espaço e essa possibilidade de trocarmos aqui ideias, né? Sobretudo com um tema, né, Bertalha, tão importante, tão fundamental, tão atual e necessário, né? É Como verdade. esse que você acaba de colocar, sustentabilidade, inclusão social e se encaixa em qualquer setor, em qualquer atividade. Eu que Maravilha. agradeço o seu convite. Maravilha, seja bem-vindo, meu amigo. E César, vamos aí já pedir para o pessoal curtir a nossa prosa aqui, se inscrever no canal, acionar o sininho para poder ser notificado. Mas antes de nós começarmos a contextualizar esse tema fantástico que é a sustentabilidade, quem é o César Meirelles? De mais nada, seu amigo. Ah, que legal. Eu acho que já é Gratidão. o ponto-chave no meu currículo, né, É, sendo seu amigo. maravilha. Bom, eu sou baiano, vivi também muito tempo em Pernambuco, quando me formei, e tanto que eu me considero com muito carinho um pernambaiano, porque fui muito bem acolhido em Pernambuco. E nesses dois estados eu me formei, sou administrador, transitei por uma pós-graduação em marketing e fiz mestrado em administração aqui na Bahia, na Universidade Federal de Pernambuco. E nos últimos anos eu vivi em São Paulo. Na verdade, vivi 21 anos em São Paulo, do ano 2002 até agora, 2022, né? Então, pegando um pedaço maior, 21 anos. E ainda um pouco de formação acadêmica, né, em São Paulo, além de ter sido docente por muito tempo na área de estratégia, na área de logística. Eu me dediquei também, já atuando na área de conselhos e consultor e tal. Eu fiz uma pós-graduação e me certifiquei em conselheiro na Fundação Dom Cabral, essa em Minas Gerais, lá em Nova Lima, e mais recentemente, também porque eu já atuava muito pela ABOL, como consultor e muito relacionado a questões governamentais, institucionais. Eu fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas em Relações Governamentais e Institucionais. Logística, para mim, Bertalha, se confunde totalmente com a minha
a minha escalada profissional. Quando eu falo logística, eu queria dizer infraestrutura e logística, porque elas são efetivamente amalgamadas, né? Então, eu comecei isso tudo na indústria, aqui na Bahia, né? Na petroquímica e na metalúrgica, tanto na Siquini, à época, e depois na metalúrgica do cobre, na Caraíba, hoje Paranapanema. Depois, 3 anos, eu fiquei no governo do estado, também pensando e refletindo sobre logística multimodal para o estado da Bahia. Foi quando aí eu fiz o mestrado e comecei a dar aula. E em seguida eu entro em operadores logísticos, Bertalha. E inicialmente aqui na Bahia, na Colômbia Nordeste, depois no grupo Lacman, na Integral, eu já era diretor da Integral e lá do grupo Lacman em São Paulo e no Rio de Janeiro, desde a Colômbia Nordeste aqui, no logística alfandegada, né, de recintos alfandegados, continuando assim também lá na Lacman e na Integral. E em seguida eu tive um convite da Santos Brasil para implantar, construir e operar o terminal de veículos da Santos Brasil, TEV. Então foi um trabalho ali muito bacana, com muitas pessoas interessantes. Construímos o terminal de exportação de veículos, se tornou o maior terminal de veículos da América Latina. Logo em seguida, eu fui para o grupo TPC, hoje é do grupo CS Brasil, da JSL, e fui diretor do TPC para várias regiões no Brasil, implantando operações logísticas, desde o Rio Grande do Sul até Belém do Pará, até a região do Pará, né? Passando também por outras regiões, Centro-Oeste, por aí vai, né? Encerrando isso, eu fiz algumas consultorias, uma delas para a Multilog, aí em Itajaí, na região de Itajaí, e depois para a Catunassi, nas operações in-house que a Catunassi tinha na área petroquímica. Bom, depois dessa andança toda, 16 operadores logísticos resolveram, fundaram a associação para entender melhor o que era o operador logístico e me convidaram, e eu fui cofundador da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, em 2012, da qual eu fui seu presidente por 9 anos, até o ano de 2021. Então, nesse percurso todo, o seu amigo sempre atuou nesse campo, mas diversificando um bocado para questões de consultoria, conselho, regulatório, projetos e tudo mais. Enfim, esse é o César. Que maravilha, César. Baita experiência, eu costumo dizer aqui. As pessoas que comparecem aqui à Prosa com Betália realmente são pessoas que têm muita experiência e têm muito conteúdo para poder compartilhar. E por falar em conteúdo, ô César, nosso tema sustentabilidade aqui é um tema, como você mencionou, extremamente importante, apaixonante. Eu gostaria que você desbravasse um pouco esse tema para a gente, até porque quando nós estamos falando em sustentabilidade, a grande questão que fica é como promover isso, né, César? Com certeza, e numa conversa que eu tive com você, você dizia promover. Aliás, foi quando você desenhava esse escopo de hoje, né? Como promover sustentabilidade e inclusão social com responsabilidade, né? Eu começaria fazendo a primeira análise, que é o seguinte: o que significa responsabilidade, né? Responsabilidade vem do latim, né? Respondere, que significa responder, prometer em troca, ou seja, é atender aquilo que a parte se compromete a fazer, né? Ou seja, significa dizer que a parte, quer seja pública, privada, em pessoa física ou jurídica, para atuar em programas de sustentabilidade e inclusão social, ela já parte do pressuposto que ela tem obrigações, que ela tem comprometimento com aquele tema, né? Então, significa dizer que a pessoa ela é responsável pelos seus atos, né? Então, atuar com responsabilidade em questões de sustentabilidade e inclusão social, Bertalha, não é bondade ou não é uma questão de estratégia da empresa. É uma obrigação constitucional.
é uma obrigação de todos para com todos, né? E eu pensaria nesse início da nossa conversa a própria Constituição Federativa do Brasil de 1988, que logo de cara, na sua abertura, em 3 capítulos, quer seja o primeiro capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, né, que todos são iguais perante a lei, então aí só já entende que, nesse contexto, todos nós, Bertalha, somos responsáveis e temos direitos, né? Quer seja o capítulo segundo dos direitos sociais, onde todos temos direito à educação, saúde, moradia, alimento, segurança e por aí vai, tá certo? Até o capítulo 6 do meio ambiente, onde todos nós temos o direito ao ambiente saudável, à água disponível, tá certo? E também temos a responsabilidade. Quer dizer, então, essa questão de responsabilidade social e ambiental, ela efetivamente faz parte do contexto constitucional legítimo e necessário, ou seja, é uma obrigação. Que bacana, interessante esse ponto que você trouxe. Você sabe, César, que nós temos trabalhado muito essa perspectiva da sustentabilidade no nosso canal, com o viés que você acabou de comentar. Inclusive, nós estamos, nesse momento aqui, fazendo uma sequência de 3 lives, webinars, onde nós estamos falando de sustentabilidade, olhando pela perspectiva de fornecedor, pela perspectiva de qualidade, pela perspectiva, logicamente, do social, que é o que você está trazendo aí. E você trouxe um complemento bastante importante, chamando a atenção pela responsabilidade, ou seja, muitas vezes nós percebemos e notamos, nas mídias sociais principalmente, um trabalho muito voltado para a sustentabilidade, mas de uma certa forma, e aqui é uma provocação que eu vou fazer, muito orientada ao marketing, ou seja, tentar trazer uma reputação através do marketing, uma imagem através do marketing. Como é que você enxerga isso, César? Rapaz, primeiro eu quero lhe parabenizar por você trazer um assunto de tamanha importância, como disse, constitucional, né, para o meio empresarial, né, e, sobretudo, no campo nosso da logística e infraestrutura, onde essas questões são absolutamente relevantes, né? Eu penso, amigo, que essas práticas, elas efetivamente demandadas, né, notoriamente demandadas, levam as organizações a cumprir os marcos legais, né? Então, se a gente for avaliar como é que nós podemos implantar essas práticas, como é que nós podemos atender a esses requisitos, nesses webinars que você faz, onde trazemos opiniões, onde trazemos experiências das pessoas para compartilhar, debater. Doutor, efetivamente é cumprir lei. O fato de você traz a questão do marketing, que eu acho algo, por um lado, importante. Veja bem, eu até fiz uma pós-graduação em marketing ao longo da minha vida, porque entendo que a comunicação ela é fundamental, né? E para isso é que o marketing precisa ser tão bem trabalhado, para que você exponha bem as suas ideias e os seus comprometimentos, os seus compromissos para aqueles com os quais você se relaciona. Mas não tem como um tema dessa magnitude, dessa importância, ele ser tratado apenas no campo mercadológico, porque ele é um cumprimento legal. De que forma você vai expor isso é uma outra coisa. Eu acho que é cumprir a lei sem tergiversar, é cumprir a lei sem flexibilizar. Se isso for posto no marketing de uma forma contundente, as pessoas acreditam, tá certo? Eu acho que passa por aí, meu bom amigo,
é a formação das pessoas, é o treinamento, é a capacitação, é o comprometimento daquelas pessoas pelo que está na tábua de missão, visão, valores e Uhum. princípios das organizações. Mas é preciso, você não convence ninguém meramente por uma fala de marketing. Você convence por contundência de princípios, de valores e por atitudes. Não adianta só falar, rezar determinados conceitos se você não pratica. Maravilha, muito bom. César, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. A conversa está tão boa, né? Que nós já estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa conversa e nós vamos para o segundo tempo. E eu queria pegar um gancho do que você falou, exatamente pelo fato de você mencionar que as pessoas devem fazer parte de todo esse ciclo ou desse ciclo, de decisões, definições, exatamente para nós termos algo mais propício para a sociedade. Mas vamos fazer o seguinte: tomemos uma água e um cafezinho e a gente volta em seguida. Pode ser, César? Com certeza, meu amigo, com certeza. Ao seu dispor. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o César Meirelles, meu amigo César Meirelles, trazendo uma contribuição fantástica para a prosa com Bertalha. César, eu tenho certeza que você tem mais alguns exemplos para trazer aí, falar um pouquinho dessa natureza da sustentabilidade, para que as pessoas, de certa forma, fiquem impregnadas, né? Porque quando a gente traz casos, parece que nós absorvemos mais. E depois a gente já segue um pouquinho, César, porque não é fácil implementar a sustentabilidade. Aí eu queria ouvir de você a parte dos desafios. Fica livre, meu amigo. Amigo, quando a gente imagina como implementar isso, como implantar isso, e você já deu aí o gancho, né, a dificuldade que é você quebrar paradigmas, mudar cultura organizacional, eu vou recuperar aquele início da conversa do último bloco, do primeiro bloco, que é quando você compromete as pessoas, você educa, você treina, você capacita, né? Você prepara elas para essa fase. E já que a gente está no campo de prosa, me permita trazer um pouco de poesia, né? O educador e escritor mineiro Rubem Alves, ele dizia o seguinte, me permita ler aqui um poema dele que eu acho lindo, que é o seguinte: amo os ipês, mas amo também caminhar sozinho. Muitas pessoas levam seus cães a passear. Eu levo meus olhos a passear. E como eles gostam, encantam-se com tudo. Para eles, o mundo é assombroso. O que eu quero dizer isso com levar os olhos para passear? É você implantar um programa de sustentabilidade, um programa de inclusão social, sobretudo um país que deve tanto ao seu povo, deve tanto à sua gente, deve tanto em relação a essas questões, né? Eu entendo que não só a compreensão da legislação, não só a compreensão dos marcos legais, regulatórios, mas, sobretudo, com relação às boas práticas. Nós falamos muito em boas práticas, os benchmarks, né? Então, quando o Rubem Alves fala que de levar os olhos para passear, ao longo da minha vida eu aprendi muito viajando, visitando outras operações, visitando países, visitando outros estados, missões técnicas, missões internacionais, bebendo na fonte de quem já fez mais do que nós fizemos, compreender o processo a montante e a jusante do seu produto, do seu serviço, para que você possa abranger ao máximo a experiência dos outros, para que você possa melhor desenvolver o seu trabalho. Veja que a gente está falando muito nessa relação com vários stakeholders, público, privado, concorrentes, fornecedores, você mencionou isso no outro bloco, tá certo? Viajar para ver outras partes lá fora, né? E dentro do nosso contexto, uma série de outras partes interessadas. Tanto é assim de importância que o próprio PMI, no PMBOK, na sua última versão, na verdade, lançada em 2013, a quinta versão, melhor dizendo, tá certo? Ele inclui as partes interessadas.
como sendo fundamental para que haja uma melhor análise dos projetos, dos processos que precisam ser desenvolvidos. Ora, implantar um programa de sustentabilidade e de inclusão social é um projeto para uma empresa. Então, preparar as pessoas, beber nas grandes fontes, levar os olhos para passear, fazem parte de um processo de melhor utilização daquelas práticas que são as melhores. Eu queria pegar dois exemplos que são importantes, porque não é fácil esse tipo de implantação, mas não é mesmo. É preciso, como a gente conversava, quebrar muitos paradigmas e quebrar um monte de processos culturais. Vou dar dois exemplos rápidos. Eu trabalhei na Caraíba Metais, hoje Paranapanema. E naquela época, no início dos anos 90, a Caraíba estava privatizando, tá certo? E ele precisava, a nova gestão, né? E eu costumo sempre mencionar os grandes nomes que fizeram parte da minha vida. E aí era o Normélio Moura Costa, o presidente da Caraíba, eu dizia que era o nosso presidente estadista, tamanha preocupação dele com tudo isso. Ele foi levado a implantar vários programas ao mesmo tempo. Qualidade, implantação dos processos da ISO, e também o registro na Bolsa de Londres, na LME, London Metal Exchange, porque o nosso cobre, na época, era um produto off-grade e precisava um trabalho longo pela frente. Quando o Normélio recebeu essa grande missão, e era um trabalho de sustentabilidade e de inclusão social, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: eu quero fazer um censo para saber como é que está meu povo. Quanto meu povo lê, quanto meu povo faz conta, qual é o grau de discernimento, qual é o grau de cognição da minha gente. Naquele momento, aqui na Bahia, no Polo Industrial de Camaçari, ele identificava, junto com a partir desse censo, que 30% daquela população era analfabeta. Então, em vez de implantar os programas de qualidade, a primeira coisa que ele fez foi transformar a Caraíba numa sala de aula. Em um ano, tínhamos uma população totalmente alfabetizada. Isso sim é atividade voltada à prática verdadeira. Depois a gente implanta o resto, quando o povo souber ler, escrever e saber produzir normas. Um outro caso de inclusão social fundamental é o do Magazine Luiza. A Luiza, na época que eu estava fazendo algumas lives durante a pandemia, eu convidei a Luiza Helena Trajano para fazer uma palestra para todos nós. E eu perguntava a ela, onde é que está o grande hiato estrutural da tua empresa? Ela disse: César, eu não consigo ainda desenvolver planos exitosos na inclusão do deficiente e na inclusão do negro na alta administração. O dia que eu conseguir isso, eu terei realmente feito um programa de inclusão social, né? Eu preciso colocar homens e mulheres negras na diretoria e no conselho deliberativo. Aí sim eu estarei fazendo. Da mesma forma, pessoas deficientes. Não porque a lei impõe, mas eu vou estabelecer no programa nosso cotas para a inclusão dessa gente. Tão importante, então, é a política de cotas, que é quando você, de fato, exercita a inclusão dessa turma toda, que precisa fazer parte dos ditames da nossa Constituição. Então, esses são alguns pontos que vale a pena ressalvar nesse campo. Não, e olha que fantástico, exatamente e totalmente relacionado ao nosso tema aqui, ou seja, que é falar de responsabilidade, é falar de sustentabilidade, é falar de inclusão social, né? O que nós vemos hoje. E eu gostei muito, viu, César, de uma das coisas que você mencionou, que é o nosso país deve muito ao povo brasileiro, né? Ou seja, e aí é um toquezinho, né, numa ferida em relação aos governantes, ou seja, nós somos muito lembrados, né, todos nós, independentemente de classe social, em épocas de eleição, por exemplo, né, nós não vamos falar de política aqui, porque não é esse o objetivo, mas quando nós falamos de sustentabilidade, de desigualdade de poder, de conflitos de interesse, né, passa por aí. Então, nós precisamos, como você mencionou, do presidente da Caraíba, ou seja, precisamos de pessoas mais estadistas, eu gosto dessa palavra, Perfeito. ou seja, de líderes. E aí eu queria seguir um pouquinho adiante, até porque, o César, nós temos uma parte que é primordial
nas lideranças e pela experiência que você tem de vida e profissional, conscientizar e engajar as pessoas, isso é fundamental. O que você me fala disso, César? Amigo, isso é quase como uma cláusula pétrea dentro do processo de desenvolvimento de uma organização, né? Quando eu digo cláusula pétrea, é o ato de você, vamos repetir algumas palavrinhas aqui, né? De, ao contratar, treinar, capacitar, formar, conscientizar, porque você conscientiza quem tem discernimento, quem tem cognição. E aí você traz essa turma, né, essas pessoas, junto com você, mas eles têm que acreditar que aquilo é verdade. Eles têm que acreditar que aquilo é um compromisso. Né? Quando você distancia, né, o que está efetivamente definido das atitudes, você não vai conscientizar, você não vai trazer o comprometimento. Me permita fazer um gancho novamente por uma colocação que você colocou com primazia, questão do marketing para o desenvolvimento desses programas, ou planos, né? Ou estratégias. Né? Já tendo isso como claro que é uma obrigação e não nenhum ato de vangloriar-se. Instalar e implantar sustentabilidade e inclusão social é obrigação. Né? Agora, nós estamos numa fase de uma moda de ESG, né? Que é Uhum. o acrônimo, né? Como todos sabem, de Environmental, Social and Governance, que é até muito bom, por um lado, que esteja se discutindo, mas eu temo que em muitas empresas isso seja uma campanha de marketing e que você instale aí uma provável hipocrisia entre as defesas e as práticas. Se nós já temos hoje, né, antes mesmo do ISD, né, se nós já temos a ISO no que concerne a questões ambientais, e a ISO 14001, né, que é uma norma de 2015. Você tem a ISO 26000 de 2010, que trata das questões de responsabilidade social, tá certo? E você tem o próprio fundamento dos 17 ODS da ONU, dos Objetivos do Desenvolvimento Social. Puxa vida, eu acho que nós temos instrumentos demais, ricos, inteligentes, práticos, né, para conceber a mudança nesse particular. Eu temo quando uma bandeira de mercadológica é hasteada, que deixa para trás essas questões que nós que somos profissionais de mercado há muito tempo deixam de lado, que é o pragmatismo. O nosso pragmatismo ele está fundamentado no que é lei, no que é norma, no que é boas práticas, mais do que campanhas de marketing. Tomara que o SG entenda isso e siga esse caminho e não fique só num carimbo estratégico de marketing das empresas. Que maravilha, perfeito, César. Meu amigo, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, mas eu gostaria de ouvir de você uma mensagem aqui na Prosa com Betália, dando algumas dicas em relação a essa parte da sustentabilidade, todo o conhecimento e experiência que você tem aí, César. Eu acho, amigo, que nós conversamos aqui coisas tão importantes, Bertalha, que de fato eu acho que a dica de ouro é tratar isso tudo com verdade, com transparência, com comprometimento. Tudo aquilo que é posto em prática com comprometimento, ninguém duvida. Eu vou dar aqui um exemplo como dica, como caso de sucesso, como, do meu ponto de vista, o êxito em razão das atitudes. É engraçado, não é uma companhia muito conhecida, mas é uma companhia que eu trato ela como uma imensa referência de respeito em relação a tudo isso que a gente falou aqui hoje. A Termomecânica, uma empresa paulista e está sediada ali em São Bernardo. Seu dono, o engenheiro Salvador Arena, fundou essa empresa em 1942. Ele não tinha herdeiros.
Então, ele dizia que os meus herdeiros o meu projeto, esse projeto. Então, como ele não tinha herdeiros, ele criou a Fundação Salvador Arena. E a Fundação Salvador Arena passou a ser a dona da termomecânica. E ele não se cansava em contratar as boas pessoas, treinar, capacitar, formar. Tanto que a Fundação Salvador Arena se tornou uma escola, um colégio de ensino fundamental e médio de excelência. Hoje, se o filho do rico, da classe média alta, quiser colocar o seu filho na Fundação Salvador Arena, vai pegar uma fila gigante, porque é gratuito. A escola, o colégio é gratuito. Ele tem um centro universitário, ele tem uma escola técnica. Todos três gratuitos. Todos três por fila. Na verdade, não é fila tanta, porque quem estuda no colégio já vai direto para a faculdade ou para o ensino técnico. Mas quem está de fora entra uma fila enorme. Então, transpirar, respirar, transpirar e exercer a função de sustentabilidade e de inclusão social, meu doutor, quem age com uma prática dessa, eu acho que consegue conquistar a credibilidade e a confiabilidade. Tem tantos outros projetos. Eu tenho certeza que você vai me convidar para esse cafezinho aqui numa nova prosa com o Bertalha, e aí a gente vai citar esses outros projetos, outros casos que eu traria para você. Mas eu acho que esse do Salvador Arena é um projeto. Recentemente eu fui visitar, né, quando eu ainda estava em São Paulo. Estou morando em Salvador de novo há um ano. Meu amigo, quando eu fui, meu querido Bertalha, eu fiquei mais emocionado e feliz ainda. Porque se tudo aquilo já era uma grande verdade no passado, quando eu ainda estava na Caraíba Metais, hoje, rapaz, um projeto lindíssimo. Vale a pena conhecer. Vale a Maravilha. pena conhecer. Meu amigo César, prosa fantástica, nós ficaríamos aqui muito mais tempo conversando, é muito bom te ouvir, toda essa experiência aí. César, ao infinito e além, meu amigo, gratidão enorme pela sua presença aqui. Eu que lhe agradeço, meu amigo, fico muito feliz. Você é uma pessoa especial que todos nós admiramos. Você é um belo guerreiro, né? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo nesse mundo atual, agir com altruísmo como você age, né? Como um voluntário de frentes tão desafiadoras. Você merece muito respeito, nosso reconhecimento e, de minha parte, a minha fraterna e afetuosa amizade. Muito obrigado. Gratidão, César, meu amigo, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Um abraço grande, meu amigo. Um abraço grande.